Várias pesquisas, artigos e psicólogos apontam que quando uma criança vai para a terapia, é de extrema importância que os pais ou cuidadores participem do processo, porque são a base familiar. Então, não é nada estranho que o psicólogo exija o acompanhamento dos pais ou cuidadores no desenvolvimento daquela criança. Mas o que acontece quando o próprio pai pratica violência física, psicológica e faz com que você se sinta como um objeto? Pois é, no vídeo postado pela Vitória Mineblogs, ela relata os abusos que sofreu com o pai e conta que sente não estar sendo devidamente protegida pelos órgãos responsáveis, ao ponto de quase ser mandada para um abrigo. Segundo o relato dela, o pai praticou violência tanto contra a mãe quanto contra ela, incluindo situações extremamente humilhantes e traumáticas. Ser pai ou mãe vai muito além da relação sanguínea. Em um dos artigos que eu vou colocar no comentário fixado, feito por Antônio Kuller, há uma pesquisa com adolescentes aqui no Brasil, e Alice, uma das entrevistadas, diz o seguinte: família é estar com pessoas que nós amamos realmente, não importa se é do nosso próprio sangue. Não adianta colocar no mundo e não dar colo. Enquanto que uma pessoa que nem é do meu sangue me deu carinho, que nem a minha mãe adotiva. Então, logicamente, eu vou escolher aquela pessoa. A gente não pode escolher, mas pode considerar. De acordo com a teoria de Karen Horney, quando uma criança cresce em um ambiente onde falta afeto, segurança emocional, acolhimento, respeito e proteção, ela pode desenvolver uma profunda insegurança diante do mundo, algo que a autora chamou de ansiedade básica. Então, quando há agressividade, rejeição, medo e falta de carinho, isso pode aumentar significativamente as chances da pessoa desenvolver ansiedade e outros sofrimentos emocionais. Na psicologia, vários teóricos apontam sobre a importância da infância para a vida adulta, então é perfeitamente compreensível que Vitória tenha passado por crises de ansiedade. E para ela postar esse vídeo, com certeza foi necessária muita coragem. Ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim e na minha mãe. Em vários momentos, ela se desculpa com o público e com as pessoas, porque esse foi o meio que ela encontrou para pedir ajuda. Mas a realidade é que, se você passa por algo parecido e está vendo esse vídeo, saiba que você não deveria carregar a culpa pelos abusos que sofreu. Quando o pai coloca um filho no mundo e age dessa forma, existe uma falha grave no papel de cuidado, proteção e responsabilidade que se espera de um responsável. E eu também compreendo perfeitamente que esses abusos podem gerar ansiedade, medo, culpa e até dificuldade de pedir ajuda. É por isso que eu sempre digo, fazer terapia é realmente muito importante, mas nós precisamos tomar cuidado quando falamos que alguém precisa de terapia ou simplesmente mandamos a pessoa ir fazer terapia. Porque muitas vezes a gente não conhece a realidade daquela pessoa. A terapia pode ajudar muito e eu realmente recomendo que todos façam, mas a realidade é que o ambiente também precisa mudar. O caso da Vitória é muito sério e é importante que a gente converse e divulgue isso, até porque ela não está sozinha. Infelizmente, isso é algo muito frequente no Brasil e diversos estudos apontam o quanto a negligência emocional e abuso psicológico ainda são minimizados. Eu sei que o meu canal normalmente não é sobre polêmicas ou dramas, mas vocês sabem que eu sou formado em psicologia e esse caso realmente me tocou. Existem momentos em que a gente deve sorrir, brincar e ser bobo mesmo diante das dificuldades, mas também existem momentos em que precisamos falar sério. E pelo visto a Vitória marcou a vida de muitas pessoas com seus momentos divertidos. Só que agora o assunto é sério. Eu vou deixar o vídeo dela no comentário fixado e peço que vocês curtam, deem hype se estiverem pelo celular, porque é de graça e, se possível, divulguem. Estamos em 2026. Durante muito tempo, casos de abuso foram normalizados ou silenciados, e os tempos só mudam quando tanto eu quanto você fazemos a nossa parte.